queria agradecer a oportunidade da fala. Queria dizer que algumas mulheres me empurraram para uma encruzilhada. E queria honrar isso. A minha mãe, minha esposa, minha filha, as mulheres que eu atendo em Itaquá e estou atendendo desde 2013, a psicóloga Mariana e a assistente social Marli e as estagiárias do CAN, da unidade, as colegas da exterminada Assessoria Técnica Psicossocial da Defensoria Pública, as colegas do NUDEM, a secretária de Políticas para Mulheres de Itaquaquecetuba, a rede de atendimento de Itaquá, fragilizada, GLE10, União de Mulheres, e as PLPs de Itaquá. Nessa jornada de atendimento da violência doméstica, com essas mulheres trazendo vários questionamentos, surge a necessidade de eu mesmo me revisitar, conhecer, me compreender, uma jornada própria. E ao mesmo tempo encontrar o trabalho com homens. E o trabalho de gênero e masculinidades, com foco em homens. Nós montamos lá um curso para 50 homens no Alto Tietê. E aí, agora, pensando no institucional, não na educação em direitos, porque esse caminho, mais ou menos, eu acho que eu encontrei com uma rede que já estava fazendo. Mas aí, ouvindo até as falas da manhã, do NUDEM, nessa perspectiva da violência doméstica e do trabalho com homens, qual é o lugar do defensor público, homem, na instituição, no pensamento institucional? É no NUDEM? É na supervisão e na curatela ou tutela do NUDEM? Ou é nos outros espaços misóginos que não tem escuta para isso? Não há parceria possível, institucional, a gente pensar em sistema de justiça. Ainda é muito árido o terreno. Não é nem de enfrentamento. Você fala e é incompreensível. É uma ideia tão nova que é preciso um xamã. Sabe, não sei se vocês já ouviram falar de história de xamãs quando chega o navio, alguns xamãs têm que pegar na mão do seu povo e falar: tá vendo aquela ondinha ali? Tá mexendo, é um navio que tá chegando. Então, ou não é em lugar nenhum. Então, é isso. Gratidão. Mais alguém? Bem, então eu acho que a gente pode abrir e aí vocês fazem a consideração. Acho que nessa perspectiva do Anderson, acho que talvez a resposta institucional seja muito complexa, mas talvez essa resposta de como esses homens se colocam aí, né, nessa perspectiva de atendimento às mulheres, né? Então, eu acho que um pouco nessa perspectiva. Ele atua no NUDEM? Eu entendi, ele atua na defesa das mulheres? Ele atua. Eu acho que Então, Anderson, acho que você colocou aí uma questão assim, vocês estão dando um passo, né, pelo que eu entendi, de trabalhar entre homens, né, e discutir masculinidades, né? Mas aí a gente vai cair na questão institucional, né? E é meio que essa conversa aqui que eu estava fazendo aqui antes, né? A gente precisa forçar, não tem, né, tem que ser pé na porta mesmo, né? Desse processo de conscientização, enfim, de tentar promover ações, né, que vão ajudar no processo de reestruturação, porque da forma como está, a gente sabe que não dá para continuar, né? Então, bom, sinto dessa forma. E acho que tem que ser um processo de construção conjunta, né? Porque até quando nós vamos ficar falando para nós mesmos o tempo inteiro,
né? Então vocês precisam fazer esse esforço mesmo de chegar, né? Mas assim, é o que eu sinto. Bom, eu queria aqui agradecer o convite, né, desse evento, que é muito importante. E dizer também, porque assim, eu vim com uma série de coisas para desenvolver, mas o tempo está curto, enfim, e fica, né, difícil, tem que voltar correndo para o Rio. Mas eu queria deixar marcado que essa luta por moradia é uma luta de mulheres negras, né? É uma luta que vem com muita garra, com muita energia, justamente pela opressão que é destinada, né? Quando a gente participa de assembleias, nós vamos ver maioria de mulheres. Então as mulheres estão sempre nesse passo, né, de organizar suas comunidades, né, de tentar resistir ao máximo contra as violências. Uma prática muito interessante que foi da comunidade da Estradinha, e aqui lembrar o nome da irmã Fátima, que é uma das lideranças lá, a principal liderança, que junto com outras mulheres organizou um processo de resistência. Lá na comunidade da Estradinha houve remoção, mas a prefeitura não conseguiu remover toda a comunidade por conta dessas mulheres que lá estão. Elas tinham uma prática de dar as mãos em torno da casa para a casa não ser removida. E isso é muito simbólico, isso é muito forte. Você vê várias mulheres ali de mãos dadas, em sua maioria mulheres negras, em torno da sua casa para que o trator não passasse por cima. E uma das práticas mais absurdas que existia é que quando conseguiam remover, quando a prefeitura ela consegue remover, né, que ela consegue demolir a casa, existe a prática de deixar os entulhos, que é para tornar aquele ambiente insalubre, impossível de viver. Então, se a pessoa não sai, não negocia a sua casa, né, junto à prefeitura, ela força uma situação. E dentro desse contexto, né, quando a gente parte para o judiciário, a gente tem situações em que o juiz ou a juíza pede um laudo para a comunidade comprovando que o entulho está causando prejuízo àquela comunidade. Nós já tivemos esses casos. Enfim, são inúmeros casos, poderia passar aqui 3 horas falando sobre o assunto, né? Mas é para a gente ter essa dimensão do quanto mulheres negras elas são potentes nesse processo de luta, de organização, né? E eu, nesse momento, estou na academia, né? E estou num processo de luta lá também, onde a gente está, a gente enfrenta a luta. E é uma luta pelo combate ao epistemicídio, que é como se não houvessem intelectuais pretos e pretas, né, no ambiente acadêmico e fora dele, porque a minha percepção de intelectualidade não está vinculada só à academia. Nós temos diversos intelectuais nas ruas, né? Eu venho do movimento hip hop também, então eu falo desse lugar, né? E é isso, gente. Muito obrigada, tá? E vou ter que sair correndo. Eu também vou ter que sair correndo, então eu vou responder rapidinho. Eu primeiro agradeço o convite de estar aqui hoje. É uma experiência muito boa e entrar em contato com vocês. É pena que a gente não vai ter muito tempo para ficar trocando, né, figurinhas, mas enfim, eu espero que a gente possa manter esse contato, né, nem que seja através da Arlanza lá no Rio, que vai construindo as pontes, né. E eu achei bem interessante, né, o Anderson, né, está se colocando, né. E realmente, quando a gente vê, você tem o Anderson, acho que é o único homem aqui presente, né? Tirando o rapaz ali que trabalha, né? Ali do nosso som, né? É muito difícil para os homens ouvirem, né? Os homens que são violentos não querem ouvir. E os homens que não são violentos, eles acho que se sentem envergonhados, incomodados de alguma maneira de ouvir o que as mulheres estão dizendo, porque não é fácil ouvir o que nós estamos dizendo, né? E, então, realmente, essa discussão da masculinidade, eu acho que é fundamental, né, que os homens possam
assim como nós discutimos, né, o nosso feminismo, a nossa prática, né, seria muito importante que os homens pudessem falar desse mal-estar, né, da sua situação. Eu acho que essa discussão das masculinidades, e aí eu acho que a Heloísa colocou uma coisa interessante, e também é a possibilidade de construir coalizões, né? Quer dizer, de alguma maneira, nós mulheres, né, brancas e negras, temos estado muito sozinhas nessa luta na defesa dos nossos direitos, e os companheiros homens ficam um pouco, né, meio distanciados, né, do tipo, não sei bem o que fazer, né? Então seria muito interessante que houvesse realmente, né, por parte dos homens, essa mobilização, né, na defesa dos nossos direitos, né? E eu falo isso porque eu vejo que desde a década de 70, quando eu estou na militância do feminismo, os nossos companheiros chamados progressistas de esquerda tinham muita dificuldade de assumir a questão da questão de gênero, como muita dificuldade, quer dizer, é uma dívida enorme que a esquerda brasileira tem com as mulheres e com os negros, né? A questão racial não era discutida, né? E o que eu gostaria de deixar com vocês, então, né, é uma experiência que vocês mesmo colocaram aqui, várias pessoas colocaram aqui, né, da importância de ouvir as mulheres. Nesse momento, o Conselho Nacional de Justiça está convocando juízes para ouvir os juízes sobre as medidas protetivas, né? Quando eu vi essa chamada de ouvir os juízes, né, eu pensei logo, né, por que só os juízes, né? E, basicamente, por que ouvir só os juízes, né? De poderia ampliar, ouvir os defensores, ouvir os promotores, ouvir as equipes multidisciplinares, mas, basicamente, o que eu acho que o Conselho Nacional de Justiça tem que fazer é ouvir as mulheres, né? Por que as mulheres estão tendo dificuldade de ter acesso a essas medidas protetivas, né? A gente estava conversando ali, né? E mostrando que, enfim, há um conjunto de medidas protetivas concedidas, há um conjunto de medidas protetivas não concedidas. E como é que ficam essas mulheres? Então, essa questão, acho que é um aprendizado que todos nós temos, né, da importância de ouvir as mulheres, né? Ouvir as mulheres nas suas diferentes situações, nas suas diferentes necessidades, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante, e eu acho que esse processo, né, de autoconhecimento, nós nos conhecermos, né, como dentro das nossas diferenças, né, mas nós também entrarmos em contato com aquelas mulheres, né, no campo da defensoria pública, basicamente, são as mulheres, né, mais carentes, que recorrem, então, né, ao sistema público, né, de justiça, como ao sistema público de saúde, né, e que é importante que essas mulheres sejam ouvidas e não sejam simplesmente classificadas, né, como vítimas ou não vítimas de violência, né? Então, mais uma vez, muito obrigada e muito prazer, Fernanda, estar com você e com a Heloísa também, viu? Eu vou aproveitar a pergunta. Vou aproveitar a pergunta do Anderson para retomar uma ideia que eu acho muito importante para a gente aqui nessa mesa e que tem a ver com o título desse evento aqui hoje, né, que é a noção de reconhecimento. A gente tem um livro muito bonito da Lynn Hunt que chama Invenção dos Direitos Humanos, que combina muito com a teoria do Axel Honneth sobre reconhecimento. Porque eu acho que um grande passo fundamental para a gente fazer as coalizões e para a gente ter homens do nosso lado, ou saber ouvir outras mulheres diferentes de nós, etc., é que a gente possa imaginar a dor do outro, né? Se você consegue imaginar a dor do outro, se você consegue conseguir se colocar no lugar do outro, né? Acho que isso é o apelo da Leila para dizer, ouvir as mulheres é isso, não é? Se você é capaz de imaginar o sofrimento do outro, né? Quer dizer, se você olha, se alguém fala para você, tá doendo aqui, você não está sentindo a mesma dor, mas você pode fechar os olhos e imaginar que, né? Quando você consegue imaginar o sofrimento do outro, quando você consegue se colocar no lugar do outro, você consegue fazer esse passo de reconhecer o outro como uma pessoa, né? De reconhecer o outro como uma pessoa completa, né? Então eu acho que essa ideia de
de um homem que possa imaginar o sofrimento das mulheres, que possa imaginar, né? É isso que torna eles nossos parceiros no feminismo também, que pode torná-los parceiros no feminismo também. E eu acho que é interessante pensar essa ideia. O livro da Lynn Hunt sobre a invenção dos direitos humanos, ele fala do papel que teve os romances modernos na construção dos direitos humanos. Porque o romance faz... Quando a gente lê um romance, a gente se coloca no lugar do personagem, né? E a gente sofre o que sofre o personagem, né? Então, a gente consegue imaginar o sofrimento do outro. Imaginar o sofrimento do outro faz com que a gente consiga ver o outro como um ser humano também, né? Que é fundamental. Sem isso não tem direitos, né? Eu acho que essa ideia do reconhecimento é importante. Eu sou da Rede Feminista de Saúde, da Faculdade de Saúde Pública e do GEA, que é o Grupo de Estudos sobre o Aborto. E a minha pergunta é para Maria Fernanda. Maria Fernanda, você que está dando aula do tema de saúde coletiva e afirmou que o paísme é o melhor meio é o melhor cuidado em saúde, eu queria saber se você levanta a hipótese de retomar o paísme. Me sinto aqui meio obrigada, né, enquanto defensora pública, a dar uma resposta para o Anderson. Vem pra cá, né? Porque afinal de contas ele trouxe uma pergunta e na mesa no momento não tem nenhuma defensora. Eu acho que a gente tem, né, que responder. Eu vou tentar, Anderson, porque a sua pergunta é difícil pra caramba. Na minha experiência no atendimento às mulheres, eu sempre tive estagiários homens. E era muito questionada por isso. No início dizia, não, mas as mulheres não se sentem à vontade, não vão conseguir falar, e como é que é. E eu vou dizer que eu sempre tive belíssimas experiências com meus estagiários. É claro que eu trabalhava com eles, né? A gente faz uma capacitação, sensibilização, a gente trabalha com eles. E a experiência é muito interessante, porque a gente sempre deixou muito livre para a mulher, no momento em que ela se encontra no nosso núcleo. Se ela não quiser ser atendida por um homem, ela vai poder ser atendida por uma mulher. Mas poucas foram as mulheres que se sentiram mal sendo atendidas pelos nossos estagiários. Algumas, inclusive, vinham até mim e diziam, olha, eu gostei muito de conversar com aquele rapaz, porque ele me ouviu muito bem, foi muito bom conversar com ele. E dessa experiência, hoje, eu acho que muita gente aqui conhece, a gente tem um grande defensor público, que é o Johnny, que está no Pará, fazendo história, né? E que eu tenho o maior orgulho de dizer que foi meu estagiário. E as mulheres adoravam ser atendidas por ele. Gostavam de verdade, e ele está lá no Pará fazendo um trabalho lindo. Então, eu não sou, né, partidária de que nós mulheres só podemos falar com nós mulheres e ser atendidos por nós mulheres. Eu acho que o trabalho ele é de todos, todas e todos. E quando você me pergunta, né, quando você faz a pergunta qual é o papel do defensor público, eu acho que é esse papel de se repensar também. Da mesma maneira que nós, defensoras, quando começamos a atender essas mulheres, nos repensamos, acho que o defensor público, né, que tiver essa capacidade de deixar de falar, passar a ouvir, se repensar, pensar nesse espaço de privilégio masculino, né, que é o que tem sempre a fala, que tem sempre a explicação, que tem sempre o tom professoral, mesmo quando está com colegas, né? Eu acho que se a gente começar a trabalhar com homens que se repensem, a gente vai ter uma defensoria e um mundo muito melhor. Eu acho que o trabalho é conjunto, não pode ser só das mulheres. Eu acho que o núcleo ele não pode se fechar só às mulheres.
Eu acho que os homens também têm que estar ali, também têm que estar trabalhando. Agora, é preciso que a gente possa, institucionalmente, né, ter espaços para que esses homens eles possam nos respeitar e não vir com a lógica masculina do atendimento, né? Como eu, por exemplo, já tive uma experiência terrível. Durante um mês de férias da colega, veio um defensor público. E ele chegou, o que ele fez? Ele pegou todas as nossas petições, que tem anos, trazendo a discussão, tem os tratados internacionais, a discussão sobre violência contra a mulher. Ele tirou aquilo tudo, que tudo era bobagem, e deixou aquela coisa mais objetiva possível. E para minha felicidade, todos os meus estagiários homens ficaram chocados e vieram falar comigo e foram questioná-lo. Como assim? Isso aqui é um núcleo especializado. Você não está discutindo a questão da mulher, você não está levando essa discussão. Então eu acho que o núcleo ele tem também esse papel de formação, de discussão de todos, homens e defensores, homens estagiários e homens da sociedade de modo geral, porque a gente não é um clube de luluzinha, nem quer ser, né? A gente quer viver, a gente quer manter esse convívio de igualdade. Então acho que o papel do defensor público é importantíssimo. Se você for uma voz masculina que comece a repensar e nos ajudar a fazer a instituição repensar, beleza, aplausos 1000 para você, e a gente vai ficar muito, muito feliz de ter você como parceiro, como temos o Johnny e temos outros parceiros. Eu acho que essa é a maneira que eu vejo, né? Obrigada. Um prazer, eu não poderia deixar de falar, conviver. Desculpa, eu sou Jeane Chalde, sou defensora pública em Roraima, sou coordenadora do grupo da Defensoria Especializada. Ela não chama NUDEM, porque nós não tínhamos essa figura do núcleo na nossa lei. Então, assim, eu quero só parabenizar as colegas, né? E dizer que o trabalho do NUDEM de São Paulo e do NUDEM do Rio de Janeiro, que são acho que os mais antigos, e do NUDEM da Bahia, como o NUDEM do Mato Grosso, são referência e são estímulos para a gente não desistir, para a gente continuar na luta. E então, muito, muito, muito obrigada, Ana, pela tua coragem, pela tua resistência. Né? A gente sabe que você é muito guerreira. Eu choro também, porque é muito dura a luta de quem luta pelas mulheres no nosso país. Então a gente também é vítima, né? E a gente tem esse choro, e eu não tenho vergonha de chorar. Meu pai chorava, então assim, eu não tenho a mínima vergonha disso, né? Choro porque me emociono, choro porque a gente vê muito sofrimento mesmo. Então assim, trabalhos como o da Ana, que modificou o meu modo de pensar o aborto. Eu tinha muitas resistências católicas, né? E pessoais. Então, assim, a Ana merece muitos aplausos nossos. A Ana, a Ana Paula, todos nós. E vamos seguir forte na luta, porque a luta é diária. A luta é diária e a luta é muito da nossa resistência, né? Assim, eu já tive vários embates dentro da Defensoria Pública, então não são só os juízes, viu, que são togados e machistas. Nós temos colegas mulheres machistas, né? Nós somos, assim, vitimados por defender quem a gente defende, né? Eu já vivi, assim, momentos de ter que defender agressores e vítimas ao mesmo tempo, né? Quase uma prostituição jurídica, né? Então, assim, a gente tem que resistir bravamente, tem que contar com o apoio dos colegas homens, né? Muito. Eu trabalho com 2. A gente não pode, na Defensoria Pública, ficar replicando defesas que são inconstitucionais, do tipo chegar no júri e dizer estava bebendo, né? Porque essa figura aí da mulher honesta, ela perdura no judiciário e vai demorar ainda muitos e muitos anos para a gente conseguir tirar. Então, assim, força, colegas, força, força e força, porque a nós não cabe outra posição,
Um beijo no coração de cada um. Daí vamos abrir a duas. Tá saindo o negócio. Então, eu sou uma durona em relação aos homens, vou ser bem sincera, do meu campo de atuação. Se a gente pensar, vamos lá, eu sou da saúde, então eu falo desse lugar. Se a gente for pensar na construção da sociedade, ela é toda feita para os homens. Então, a educação e a garantia dos direitos é básico como qualquer ser humano, né? Portanto, faz parte, é obrigação, né? Então, começa por aí. O que eu trabalho na saúde, por exemplo, os alunos falam, professora, mas puxa, e os homens? Eu falo, então, a gente tem que aprender a trabalhar com a questão da igualdade, considerando então as diferenças e assim por diante, mas temas importantes que se referem às relações, a questão, por exemplo, se a gente for voltar porque eu estava falando da sexualidade, quando a gente fala sobre sexualidade com os homens? Nunca, né? Quando a gente, por exemplo, fala para um homem, olha, o que o senhor faz para se divertir? Na saúde a gente costuma fazer essa pergunta. O que o senhor faz para cuidar de você, para pensar no psicológico, no social? Eu vou para o boteco. E sua esposa vai quando? Então eu acho que a gente tem que aprender a quebrar algumas questões, né, do que perpassa aí a sociedade no nosso cotidiano, né? Então um pouco, às vezes eu fico pensando assim, não sei se eu sou dura demais, pode ser que seja, né? Acho que mais pela minha história, pela construção, pela leitura, por atender mulher em situação de violência por tanto tempo na saúde, eu fico um pouco receosa, não é receosa, enfim, mas eu sou um pouco contrária no setor saúde que a gente faça de repente um espaço específico para o homem, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar todos esses espaços que são dados, porque tem muitos, né? Se a gente for pensar na construção histórica, por exemplo, da saúde, mesmo da saúde pública, os postos foram criados inicialmente para os homens, né? E aí ele foi se construindo, de certo modo, um espaço para as mulheres, e agora há uma retomada de que, enfim, o espaço é muito infantil, é muito feminino, mas será? Não sei, né? Então eu acho que um pouco tanto que a gente nega as mulheres nesse espaço, quando a gente coloca, sei lá, Hello Kitty no posto inteiro, gente, não me representa, sei lá, né? Será que representa todas as mulheres? Então, um pouco é que aquele espaço não pertence a ninguém. Então eu fico pensando que a questão com os homens é que a gente faça essa quebra no cotidiano da vida, né? Só que o que acontece é que há uma dificuldade, a gente discute muito gênero, a gente discute muito essas questões, mas no cotidiano da vida já está tão dado qual é o papel social de cada um que a gente não consegue às vezes perceber. Na Santa Casa eu tenho uma disciplina, eu sou responsável pela temática de direitos humanos lá, então a gente faz essa discussão no decorrer da formação, e eu tenho uma disciplina que chama Violência, Gênero e Direitos Humanos, né? E que eu tento trabalhar com questões que eles trazem o tempo todo sobre violação de direitos, o que a saúde tem a ver com isso. E eu me pergunto o tempo todo se eu estou certa ou estou errada de criar um grupo específico. Acho que pode, mas que a gente aproveite os espaços para as outras questões, que não seja só para esse tema, porque eu acho que já tem muito espaço. Quem não tem espaço são as mulheres, né? Porque o espaço que é dado para elas é muito impositivo para determinar o que elas devem fazer ou não com o corpo delas. Portanto, elas também não têm esse espaço, né? Então, não sei se eu estou sendo dura demais. Não sei. Também estou pensando aqui agora. Mas eu acho que a gente tem que voltar para a questão da igualdade, né? Considerando as diferenças. E como a gente faz isso? Né? No sentido de que qualquer espaço é espaço. Na saúde não se fala de sexualidade com o homem, na saúde não se pergunta para ele como o senhor evita filho, né? Na saúde, por exemplo, a gente não fala para o homem, olha, como é a relação que o senhor vive em casa? Quem faz a comida dentro de casa? Quem que, sei lá, busca o filho na escola? Quem ensina a lição para o filho? Essa discussão não passa. Portanto, a gente tem que fazer valer os espaços que estão dados. Eu penso nisso, sabe? Por uma questão de igualdade, né? Sobre o paísme, eu penso que eu sou uma militante do SUS às cegas, né? Então fala do SUS, enfim, sou eu. Eu penso que o paísme, hoje nós estamos numa situação do programa de saúde de atenção à saúde da mulher, tem muita coisa do paísme, mas a gente tem grandes retrocessos, porque a gente tem vivido uma inversão da saúde. A nossa saúde está totalmente, né? A Lídia Bahia não gosta que fale isso, que a gente fale que agora ela está privatizada, mas ela sempre esteve, de certo modo, né? Então, quando a gente pensa na saúde pública, por exemplo, né, pensando do lugar que eu estou de novo, os postos de saúde a gente tem hoje em São Paulo, por exemplo, a entrada de grandes organizações sociais
que estão preocupadas em metas o tempo todo, consequentemente o trabalho que é esse de reconhecer quem são essas pessoas, como elas vivem, como elas lidam com a vida, o que mais adoece, o que não adoece, não consegue chegar de verdade para assistência. Por quê? Porque a equipe não pode perder seu trabalho e são cobradas o tempo todo por aquilo, né? Então esse é um contexto que se deu. No SUS, por exemplo, a gente tem a possibilidade da contratação de empresas, enfim, para dar conta da saúde, mas para o nível terciário, nos espaços em que não necessariamente você precisa construir o que é saúde e doença. Nesse contexto, eu fico pensando se a gente consegue voltar para o PAISME, mas que eu penso que a gente pode voltar como uma ideologia. Implantá-lo plenamente eu duvido um pouco, mas eu acho que se na formação conseguimos construir pessoas, enfim, que as pessoas percebam a responsabilidade em garantir direitos, de certo modo a gente consegue trazer o país de volta, né? Porém, estamos numa condição atual em que a gente vive a rede cegonha, né? Como uma rede de assistência às mulheres. Então, quer dizer, há uma afronta com a questão da autonomia, com a questão, das mulheres, da questão do contexto da reprodução, da sexualidade, assim por diante. Mas eu ainda tenho uma fé de construir, enfim, profissionais que tenham essa perspectiva de direitos humanos e que consigam, de certo modo, trazer o país. Eu não sei se minha fala é muito romântica, porque eu penso que sem esse romantismo para a saúde, principalmente, a gente não consegue lidar com ele. Né? Não sei, mas espero ter respondido.